Cuidado com as distrações do mundo é o tema que o Senhor trouxe, e nós vamos ter como base Hebreus 12, 1 e 2 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. É uma palavra que eu estudei depois que o Senhor assim começou a falar no meu coração com essa palavra. Eu comecei a buscar, Senhor, mas é uma palavra que eu já li tanto, né? Porque um capítulo anterior nós temos os heróis da fé, no capítulo 11. Então, geralmente, nós conhecemos muito o capítulo 11, porque ele é muito lindo, porque ele vai falar que aquele texto, ora, a fé é a certeza, né? Daquilo que esperamos, e ele vai trazer todos esses heróis da fé. Nós chamamos até o capítulo 11 de galeria dos heróis da fé. Mas quando nós entramos no capítulo 12, ele continua a explicar algumas coisas. E então essa carta ela foi escrita para os judeus, para os cristãos judeus que estavam enfrentando, como sempre, né, a igreja primitiva perseguia, muita perseguição, muita luta, muitas tentações e muito aquela coisa de abandonar a fé em Jesus Cristo. Até porque, irmãos, desde o começo, o princípio, até hoje, nunca foi fácil o cristão permanecer nessa corrida. Porque o que o texto está falando para nós é sobre alguém que está correndo uma carreira, né? Então esse texto aqui, o autor, ele também vai enfatizar essa superioridade de Jesus Cristo e também a importância de nós perseverarmos na fé. É isso que o autor quer que a gente vai colocando no nosso coração. E aí ele começa a nos lembrar de muitos santos, né? Que nós vemos aqui os heróis da fé, que também correram nessa mesma carreira que está eu e você, e eles superaram o pecado e nos deram o exemplo de perseverança. É por isso que ele vem em uma sequência, e ele vai entrar aqui, quando ele entra no 12, ele fala portanto, né? Existe um portanto. Então o que ele está falando para nós? Que esses homens, que esses profetas, eles são motivadores para nós. Lindas histórias, quando nós vemos Abraão, Isaac, Jacó, a gente vê histórias maravilhosas de fé, mas eles falharam em algum momento, mostrando as suas limitações. Eles não foram homens perfeitos, eles foram homens como nós. Porque às vezes a gente fala, nossa, mas esses homens, eles eram superdotados de fé e inteligência. Irmãos, eram homens que acreditavam em Deus, mas que superaram as suas lutas através da fé. É por isso que Hebreus 11, ele vai falar, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Então, existe uma fé que é selada no nosso coração, e através dessa fé é que nós vamos vencer. É por meio dessa fé que você está nessa corrida, e você não está sozinho. Existe uma multidão nesse mundo correndo a mesma carreira de fé que eles correram. Você não está sozinho,
tem lutas, tem dificuldades, tem momento que a gente até pensa. Tem hora que vem um negócio assim que a gente fala, meu Deus do céu, me segura para mim não ser puxada pelo mundo. Porque o mundo, ele atrai, o mundo oferece coisas que somente em Deus, em Jesus, nós podemos resistir. Quando olhamos para esses homens, nós sabemos que eles conheciam a Deus. O Antigo Testamento, ele aponta Jesus. Jesus estava operando de uma forma diferente. Então, não tinha esse conhecimento que você tem de Jesus, que eu tenho de Jesus, essa fé que nós temos, que Jesus Cristo vive, que Ele é real e Ele está dentro de nós. Então, o que o autor está dizendo para nós é que hoje, apesar de vivermos em uma aliança ainda melhor, baseada em melhores promessas, estamos vivendo muito abaixo do tempo mínimo de relacionamento com Deus que era esperado na antiga aliança. E por que que isso acontece conosco nesse século? Né? Por que que esse relacionamento com Deus, hoje na nova aliança, sabendo nós muito mais a respeito das coisas de Cristo, porque vem-se uma revelação na palavra, o Novo Testamento, Jesus já nasceu, Jesus morreu, ressuscitou, nós sabemos de coisas que antes eles não sabiam, mas mesmo assim eles permaneceram na sua corrida, olhando para uma promessa que estava proposta, mas nós que estamos hoje, nós sabemos que já se concretizou. Então hoje era para nós nos aproximar mais, buscar mais, servir melhor. Por quê? Porque nós hoje vivemos uma aliança ainda melhor. Então a proposta do autor é encorajar aqueles cristãos a correrem essa maratona da vida cristã. É uma maratona que você está. E nós temos que correr com perseverança, deixando de lado tudo aquilo que possa trazer distrações e impedimentos para alcançar a linha de chegada. E a nossa corrida, essa que estamos totalmente correndo diariamente, é como um corredor. Você está constantemente perseguindo os seus objetivos. Você está trabalhando, você está crescendo, você está se esforçando para viver de acordo com os padrões de Deus. Só que durante essa nossa corrida, durante essa nossa trajetória, nós vamos encontrar desafios, dificuldades. Quando nós olhamos para esses heróis da fé, aqui o autor ele vai dizer aqui, ó, nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Essas testemunhas são os heróis da fé. São eles a testemunha. Esses homens estão mostrando para nós. É como se, uma colocação minha, tá, irmãos? Não estou falando que é a Bíblia que está falando isso. É como se esses heróis estivessem nos assistindo a correr. E eles olhassem para nós e falando, vai que vocês conseguem, não desista, corra, não pare, é assim mesmo, a gente já passou por isso, vai ter distrações, vai ter momento que vocês vão ficar cansados, vai ter momento que vocês vão entrar até dentro de uma caverna para se esconder, vai ter momento que vocês vão até querer duvidar da fé, porque isso também aconteceu com a gente, porque ali tem todos eles, tem Sansão, quantos que tem ali, mas eles perseveraram e eles alcançaram, e é como se eles estivessem falando, não desista, vão em frente, mas para isso, ele vai falar aqui para nós que há uma necessidade de deixar de lado o peso, os fardos
de correr a corrida da fé. Existe algo que quer nos parar, existe algo que vai entrar na nossa frente. Não tem como nós estarmos numa corrida, gente, sem ter uma distração, sem ter algo que nos puxe para trás. E quando nós olhamos para esse século que nós estamos, irmãos, nós vivemos na era da distração. Se tem um tempo que tem distração, é esse tempo que nós estamos vivendo. Nunca foi tão fácil perder no meio de tantas vozes, se perder. Até o primeiro hino, acho que foi cantado aqui, falou sobre isso. Sobre a voz de Deus no meio de tantas coisas que está acontecendo no mundo. São imagens, notificações. O nosso celular a todo momento dando notificações. Imagens nós vemos em tudo quanto é lugar. Compromissos a toda hora, que você fala, meu Deus, nem acabei um, já tem outro. A cada segundo nós somos puxados para algo. Uma nova mensagem no celular, tem hora que chega uma, você fala, tudo bem, chega outra que já deixa a gente apavorado, a gente fala, meu Deus, o que eu faço? Eu tenho que ajudar. A gente fica assim, irmãos. Uma preocupação no trabalho. Poxa, eu vou chegar no trabalho, mas hoje eu não estou legal. Gente, com esse calor aqui, nós estamos tendo que orar para ir para o trabalho, gente. Quem vai aqui levar de manhã, já sai com sol de quase 40 graus. Como é que aguenta? Não é fácil, você já vai, Senhor, me fortalece. Uma opinião nas redes sociais já te deixa distraído, porque aquela opinião, ela foi contra você. Não foi exatamente como você pensa, aquilo já te incomoda, aquilo já é um empecilho, alguma coisa que vem, uma distração para tirar você já do teu propósito, daquilo que Deus tem para você. Nós temos uma vida de pressão, essa vida moderna tem muita pressão sobre nós. E como que nós, cristãos, vamos continuar correndo essa carreira da fé na era da distração? Como que é que nós vamos fazer? Como que nós vamos nos alinhar à vontade de Deus? Porque o mundo, ele é especialista em distrair. E sabe por quê? Porque o inimigo, ele não precisa destruir a gente. Se ele conseguir apenas te distrair ou me distrair. Porque o que acontece é que Deus está presente nas nossas vidas. Ele habita dentro de nós. Aí você fala, eu sou forte porque Deus habita em mim. Eu sou forte porque o Espírito Santo está comigo. Eu não caio nessas distrações, porque existe um Espírito que habita em mim. Mas, irmãos, tem muitos momentos que os nossos olhos, ele começa a ir para as outras coisas. Quando você nem pensa, os seus olhos já estão olhando para outras coisas. E você nem percebe. E às vezes nós estamos tão ocupados com uma coisa aqui, outra coisa aqui, que nós deixamos de ouvir a voz que mais importa. Porque quando nós estamos distraídos, é muito difícil nós ouvirmos a voz de Deus. É muito difícil, porque as distrações, elas vão tirando a nossa paciência, elas vão deixando a gente ficar cada dia angustiado, porque é um mundo aonde está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. E que se a gente não se desligar um pouquinho, nós vamos acabar ficando doente. A gente vai acabar entrando em ansiedade, em crise de ansiedade, e em momentos que
Aí tem um momento que a gente tem que desligar e parar um pouco e falar: Senhor, me ajuda a entender o teu propósito para a minha vida. E tem muitas vezes que você diz assim: poxa, parece que eu tô sem fé. A minha fé foi embora. Eu tô orando, mas parece que a minha oração não está passando aqui do teto. Eu tô orando, mas eu não tô tendo resposta, as coisas não estão fluindo. E aí o inimigo aí vai falando: porque você não ora, é porque você não busca, é por causa disso. Irmãos, às vezes não é isso. Às vezes vem aquela sensação de esfriamento, eu estou sem força. Mas antes de você pensar que Deus te abandonou, você tem que fazer uma pergunta para você e pensar: será que eu não estou distraído? Porque a distração, ela é muito sutil. Para você perceber, você tem que ter percepção. Ela vai entrando devagar na sua vida, ela é silenciosa. E o que acontece quando isso vai chegando e a gente não vai dando conta de que nós estamos entrando em meio a uma distração? A gente começa a ficar longe do propósito. O propósito de Deus já não te faz muita diferença. Você começa a se desconectar da presença de Deus. E você começa a se afastar do centro da vontade de Deus. É por isso que nós precisamos o quê? Identificar essas distrações. Você sabe hoje, se você agora, nesse momento, se perguntasse: o que está me distraindo? Você teria uma resposta? O que me distraiu essa semana? O que essa semana me afastou de eu não fazer uma leitura bíblica, de eu não fazer um devocional, de eu não... Talvez até dentro da sua casa, algo que você teria que fazer e você não conseguiu fazer, porque houve um momento de distração e aquilo te embaraçou. E o texto aqui, ele fala que, esse texto que eu li aqui nessa outra tradução, ele fala: deixemos todo o embaraço. O que é embaraço, irmãos? Embaraço é tudo que te enrola, tudo que te prende, tudo que não deixa você quer se mover e tem uma coisa te embaraçando. E você precisa, o texto fala assim: livrem-se de tudo aquilo que te atrapalha. Porque tem coisas que vêm atrapalhar. E o texto fala: e do pecado que nos envolve. Porque as pessoas, muitas vezes, elas estão tão preocupadas com o pecado. Porque o pecado vai me afastar de Deus, porque o pecado vai me levar para o inferno, porque o pecado. Mas o texto aqui está falando que a distração também te afasta de Deus. A distração também te leva para muito longe. E a distração, se você continuar ela, você também não vai entrar no reino de Deus. Porque você vai estar tão desconectado, para você tanto faz. Então o autor está falando: livrem-se de tudo o que te atrapalha e do pecado que nos envolve. E aí você corre com perseverança. As distrações desviam o foco do propósito. Nós temos que olhar ao nosso redor e prestar atenção: o que é que me levou hoje a tirar o foco? O que é que está como impedimento na minha vida? Deixar todo o embaraço é deixar todo o impedimento. Todo embaraço pode não ser pecado, mas se atrapalhar tem que sair. Porque não é todo embaraço que é pecado. Por exemplo, nós temos hoje todo mundo fala assim: o celular toma o tempo de milhões de pessoas. Só que também tem milhões de pessoas que trabalham com o celular. Ele precisa trabalhar.
É através daquele celular que está vindo pão para a casa dele. Mas tem aqueles que perdem tempo no celular, o tempo que ele devia talvez estudar, fazer uma faculdade, se empenhar num grande negócio, ele está preso, ele está amarrado em alguma coisa que está prendendo ele ali. Redes sociais, excesso de preocupação também é um embaraço. Ativismo religioso sem intimidade com Deus é um embaraço. Aí quando nós olhamos para os heróis da fé, ou mesmo para homens de Deus, há quase 2000 anos atrás, qual eram os embaraços deles? Porque hoje a gente fala, tem as redes sociais, o celular, não sei o que, mas só que, irmãos, naquele tempo também havia os embaraços da vida. E quando você começa a ler a palavra de Deus, você vai ver que Pedro, um homem que estava ali junto com Jesus, ele começou muito bem a sua fé, era um homem que estava ouvindo a palavra. Mas com o que Pedro se distraiu? Pedro se distraiu com o vento. Gente, o vento distraiu Pedro. Se nós contar isso hoje aqui no século XX, como que o vento distraiu ele? Porque quando Jesus vem, ele olha e fala, eu quero ir até o Senhor. Jesus fala, vem Pedro, vem até mim, pode vir. Porque Jesus é isso, né, irmãos? Vinde a mim. Jesus nunca vai falar, não vem para mim não. Eu estou aqui em cima das águas, Pedro, se você vir, meu filho, tu vai afundar. Olha esse mar, ele está... É muitas ondas, não vem não, filho, fica aí no barco. Jesus falou, não, Pedro, pode vir, meu filho, vem, você não quer vir? Vem. Pedro tomou aquela coragem e falou, não, eu vou mesmo. Olha a coragem do homem, porque gente, não é para qualquer um. A gente fala de Pedro, mas vai você estar no barco no meio do mar, tira o pé fora para ver se anda, gente. O homem ainda conseguiu dar alguns passos, mas a Bíblia diz que ele olhou o vento. Quando ele olha o vento, ele se distraiu. E quando ele se distraiu, ele começou a afundar. Porque distração, essas distrações, ela vem para nos afundar. Mas quando nós focamos em Jesus, a gente caminha sobre as águas. A gente permanece. Você acha que se Pedro não tivesse distraído com o vento, ele teria chegado até Jesus? Eu creio que sim. Ele dava os passos, chegava até Jesus, abraçava com Jesus, falava, cheguei, estou aqui. Mas o vento distraiu. Irmãos, aí nós vamos aí para um segundo. Quem foi mais que distraiu? A gente vê a Marta. A Marta se distrai na cozinha. É até engraçado para nós mulheres, dá vontade de dar risada. Porque, cozinha, né, irmã? Eu sou Jesus para dar graça para nós mulheres, porque não é fácil estar na cozinha, não. Mas enquanto Jesus visitou a casa de Marta e Maria, gente, Jesus está dentro da casa de Marta e Maria. Não havia motivo para Marta se distrair. Jesus habita dentro dos nossos corações. Não há motivo para nós nos distrairmos. Mas a Marta, ela se distraiu na cozinha da casa dela. E Jesus fala, Marta, 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 cuidado, você está embaraçada, você está distraída. A Marta se distrai lavando louça, fazendo comida. Nós nos atrapalhamos, às vezes nos embaraçamos. Então nós precisamos de olhar o que é que está embaraçando a nossa vida. Nem toda distração é pecado, mas toda distração te afasta da presença de Deus. E nós temos que tomar cuidado. O Davi se distrai em tempo de guerra. Era para estar na guerra, mas ele estava distraído, olhando lá as paisagens, aí vê a Batseba, e daí já vocês sabem toda a história que aconteceu com ele. Por quê? Porque se distraiu. Estava no lugar errado. Abriu a porta para a distração, que foi fatal na vida dele.
né? A gente sabe todo o resultado da história de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Por que nós precisamos de tomar, de hoje, essa mensagem? Poderia ser uma mensagem de fogo, oh que glória, vamos entrar na glória, é muito bom e cantar, mas Jesus está voltando. Nós temos que nos preparar para o encontro com o nosso Deus. Quando nós trazemos uma mensagem dessa, é alerta para a igreja, é um alerta para a minha vida, é um alerta para a sua vida, porque isso nos afasta de Deus. Irmãos, quantas pessoas estão afastadas de Deus que você conhece por causa de distração no mundo? Paulo tinha um amigo dele chamado Demas que se distraiu com o mundo. Paulo fala: olha, Demas me abandonou, tendo amado o presente século. Bom, se esse século de hoje, que nós vemos que tem tanta coisa, está puxando um monte de gente, no tempo de Paulo, às vezes a gente fala: nossa, mas naquele tempo não tinha tanta coisa. Irmãos, naquele tempo já tinha anfiteatro, naquele tempo já tinha muita coisa. Aquele tempo, o mundo presente já estava ali. E Demas abandonou tudo, o ministério abandonou, Paulo abandonou tudo, e ele foi amar o século presente. Começou como colaborador, mas se distraiu com o brilho do mundo, e o brilho do mundo tem distraído muitas pessoas. E faz a pessoa abandonar. Em vez dela seguir o chamado eterno, ela segue os prazeres do mundo. Aí tem as consequências das distrações. O enfraquecimento da fé. Uma fé enfraquecida, irmãos, é muito difícil de você chegar na pessoa que se enfraqueceu na fé devido a estar no curso do mundo, para aquela fé ser renovada, para aquela fé ser restaurada, para você pegar aquela pessoa e falar da palavra de Deus, para você trazer aquela pessoa. Não, olha só, pela misericórdia, é só o Espírito Santo de Deus para trabalhar naquela vida e naquele coração, porque enfraquece a fé. É distanciamento da palavra de Deus, é distanciamento da oração, distancia até dos irmãos que é cristão, porque sabe que se for para perto do irmão cristão, o irmão vai falar: irmão, por que o irmão não está indo mais na igreja? Irmão, por que o irmão não está participando do grupo de oração? Irmão, por que o irmão não está mais subindo no monte orar? E ele não quer falar, mas ele já está distanciado, a fé já enfraqueceu, porque foi consequência, talvez não do pecado, mas da distração que veio e puxou ele. Está distraído. E a Bíblia tem tantos exemplos para nós. Não se distraia, não se distraia com esse mundo, não se distraia com a beleza do mundo, não se distraia com aquelas vozes que estão nesse mundo, mas pare um pouco no meio de tantas distrações e dá ouvido ao Senhor para ver o que Ele tem para você. Quando você se distrai, você perde a sensibilidade do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, ele vai se afastando sim de quem vai se entrando pelo meio das distrações. A pessoa vai saindo, o Espírito Santo vai saindo também, porque a pessoa não quer mais. Não sente mais a presença, não tem sensibilidade. Você fala da palavra, é como se você estivesse falando nada, a pessoa não sente nada, porque entrou uma frieza espiritual dentro dela tão grande, que não tem o que coloca fogo ali, a não ser que ela mesma, vá buscar a entrar diante da presença de Deus, a ficar diante da presença de Deus. Porque tem coisas que nós temos que fazer, mas a gente começa a se afastar, a gente começa a ficar embaraçada, e a gente, quando vê, já foi.
já não está sentindo mais a presença do Espírito Santo, já não tem mais aquela chama avivada no coração, já não tem desejo com as coisas de Deus. É a primeira coisa que as distrações tiram, é o desejo das coisas de Deus, porque é uma forma que o inimigo usa. Eu só vou distrair, eu distraindo a pessoa para de executar, sai do propósito, não está mais no propósito, porque distraiu. Então nós precisamos cultivar esse foco. Cultivando o foco, eu vou cultivar todo o ensinamento de Deus na minha vida. Eu vou prestar atenção, eu vou olhar para aquilo que está me tirando do centro da vontade de Deus. Nós precisamos ficar com o nosso foco. A Bíblia diz aqui, ele diz assim, ó: e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Ela é proposta para você e ela é proposta para mim. Tendo os olhos fitos. Os nossos olhos não podem estar no seu amigo, não pode estar em pessoas, em ninguém, mas aqui ele dá a direção, tendo os olhos fitos em Jesus. Por quê? Porque ele é autor e ele é o consumador da fé. Quando nós colocamos ele no nosso propósito, então nós vamos permanecer. Isaías 26:3 tem uma palavra que diz assim: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. A nossa mente, o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa vida, a nossa estrutura tem que estar totalmente conservada em paz em Cristo. O que é que nós precisamos? As consequências das distrações estão aí. Agora, para finalizar, vamos aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Primeiro, tempo diário com Deus. Reserve um momento de oração, reserve um momento da leitura da palavra, reserve um momento de busca. Olha e vê que aquilo está tirando você de perto de Deus e fala: não, eu vou buscar Deus, eu vou entrar no meu quarto e eu vou buscar o Senhor. Hoje Deus está te chamando para tomar uma decisão, se tem alguma coisa que está te distraindo. Escolha aquilo que te edifica. Selecione cuidadosamente tudo aquilo que permite entrar na sua mente, porque a sua mente, você determina o que vai entrar, o que não vai entrar. Diga não àquilo que rouba a sua atenção espiritual, porque tem muita coisa que vai roubando tudo de nós. E aprenda a estabelecer limites com distrações espirituais, porque é só dessa forma que nós vamos vencer. E se nós fôssemos falar de tantos outros da palavra de Deus que se distraíram, nós falaríamos de muitas pessoas. Mas hoje Deus nos convida a olhar para nós, porque é muito fácil eu falar do Demas, é muito fácil eu falar da Marta, do Davi, mas e eu? O que eu posso falar de mim? O que você pode falar de você? O que é que está te distraindo? Essa é a pergunta. O que está me distraindo? E você acha que não está te distraindo, mas tem alguma coisa que muitas vezes está nos motivando a tirar o foco daquilo que é prioridade. E o maior risco das distrações é quando você chegar ao fim da vida e perceber que correu uma corrida errada. Isso é a pior coisa que tem. Corri tanto, me distraí tanto, e chegar no final da vida e perceber, corri errado. Durante toda a minha corrida, perdi tempo.
Aquilo que não precisava de eu estar olhando, eu olhei. Aquilo que não precisava de eu estar gastando o tempo, eu gastei. Hoje foi cantado aqui, eu estou gastando a minha vida com Ele. E terminando, é isso, irmãos. Nós temos que desligar todo esse barulho, fechar a porta da distração e abrir os nossos olhos para Jesus. Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. Amém? Glória a Deus.